E esse mês é o mês do chamado extraordinário, né? Nós temos refletido sobre o ano extraordinário. Ó, quer ver? Tem um alarme aí tocando. E nós, esse mês especificamente, sobre o chamado. Deus tem um chamado para a minha vida e para a sua vida. Dá um chamado de Deus. Sabe, irmãos, o início de Isaías 53, quando fala do ministério de Jesus, você se lembra lá o que Isaías ele falou? E no primeiro versículo, quem creu em nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor. Esse mesmo Isaías, no início do seu ministério, ele tem uma visão do Senhor. E essa visão de Deus na vida dele, ele vê o céu aberto. E quando ele contempla o céu aberto, ele vê os anjos, os serafins em volta do Senhor, clamando: santo, santo, santo é o Senhor do exército. Que visão extraordinária. Ele se encontrou no céu, na presença de Deus, diante do trono de Deus. Era tão forte a glória do Senhor que ele falou assim: olha, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Cadê a bateria? Não sei por que não carregou. Botei para carregar, deve estar com algum problema. Pega para nós. Aqui, ó, tem, aqui, Adriano, ó, acho que tem. Sim, te ajuda aí. Então, ele falou assim: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos, aqui, ó, Adriano, deixa eu colocar para você. Aí, muito bem. Deixa eu ver se está carregando. Deu, Cíntia, ainda não está carregando ainda não. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Pessoal da mídia, me ajuda aqui, porque não está conectando a internet aqui não, ó. Não sei se o André está aí. Deu, agora deu. Deixa eu ver se está carregando. Engraçado, não parece que não está carregando. Pessoal aí me ajuda, cadê o pessoal aí das mídias? Me ajuda aí, não sei se o André já chegou também. Está sem internet aqui, meu computador está sem internet, não vai dar para conectar lá. Ah não, já está lá, beleza. Ótimo, ótimo, ótimo. E naquele instante, a Bíblia diz que um anjo saiu da presença do Senhor, pegou uma brasa lá do altar de Deus, pegou com uma tenaz lá aquela brasa e tocou a boca de Isaías, falou assim: ó, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi perdoada, o teu pecado foi perdoado. E naquele momento ele escuta a voz do Senhor dizendo assim: quem eu vou enviar? Quem enviarei? Quem há de ir por mim? Quem vai falar a minha palavra? Isaías levanta a mão e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, nós estávamos mortos no pecado, Deus nos resgatou. Poxa, nossa vida precisa ser para servir o Senhor. Nós temos um chamado. Esse chamado é urgente. Quantas vidas estão morrendo, estão perecendo? E nós precisamos responder esse chamado extraordinário do Senhor. Semana passada eu estava falando aqui, nós precisamos, o Juliano falou isso aqui também na oração, nós precisamos acreditar no Brasil. Eu tenho reforçado isso aqui. Vamos orar pela nação brasileira. Sabe, o exército das trevas está arregimentado. O exército das trevas está municiado. Se nós cruzarmos os nossos braços, amanhã pode ser tarde demais. É hora de reagirmos. É hora de nos levantarmos. O Brasil tem jeito sim, irmãos. O Brasil tem jeito sim. É importante que creiamos nisso. Nós somos um povo de fé. Nós somos um povo que crê. Jesus fala para os seus discípulos assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai remover montes. Nós precisamos crer que mudanças podem acontecer. Montes podem ser removidos. Você crê comigo isso? Montes podem ser removidos. O que Deus precisa? De homens e de mulheres de fé. Homens e mulheres de fé. Como eu compartilhei aqui depois no finalzinho, quero falar um pouquinho mais sobre a Débora. A Débora Garofalo,
É assim que falam ela, mas né, não é Débora Garofalo, é Débora Garofalo. Débora Garofalo, precisa aprender aí, né? Então, ela, uma educadora, foi premiada no mundo inteiro pelo seu projeto de educação brasileira. Tatiana Sampaio está para receber daqui 1 ano, 2, um prêmio Nobel na ciência. O Brasil nunca teve um prêmio Nobel. Vamos orar. Quem sabe o Brasil, vai ter o seu primeiro prêmio Nobel na ciência, na medicina. Olha aqui esse homem, né? Semana passada eu falei que ele era um norueguense, não, irmão, norueguês. Norueguês, mas a mãe dele é brasileira. Ele falou assim: mãe, eu posso conseguir a cidadania brasileira? Filho, para que você quer a cidadania brasileira? Nós estamos aqui, um dos melhores países do mundo. Mãe, eu quero disputar as Olimpíadas de Inverno pelo Brasil. Eu amo o Brasil. Tinha um dos personagens que ele ama, é o Ayrton Senna. Porque o Ayrton Senna, ele ganhava, ele pegava a bandeira do Brasil. Ele não tinha vergonha da sua nação. E aí então ele conseguiu a nacionalidade brasileira, disputou as Olimpíadas de Inverno agora. E a primeira medalha do Brasil não é nem bronze nem prata, é ouro. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Glória a Deus, sabe? Lucas Pinheiro, pastor Carlos, por que o senhor está falando dele? Porque ele ama o Brasil. Norueguês, gente, primeiro mundo, um dos maiores índices de educação do mundo. O homem falou assim: eu amo o Brasil. E às vezes nós estamos aqui e não amamos a nossa terra. Amamos a nossa terra. Falei do Edmilson, né? Ganhou o prêmio de campeão da pesca, gente. Olha, campeonato aqui goiano. E Deus tem usado as pessoas simples para que o nome dele seja glorificado. Ontem, acho que anteontem, olha só, atitude é tudo. O João Lucas foi com a mãe dele, com a Tirene, o Benício. Eles foram lá para Uberlândia buscar a tia Marlene, que veio dos Estados Unidos. Chegou lá em Uberlândia, no aeroporto. João Lucas olhou e falou assim: ué, aquele é o Nicolas. A Luciana falou: de ser bobo, menino. É o Nicolas, dá aí o celular, mãe. E foi lá tirar a foto com o Nicolas. Está lá, ó, o nosso João Lucas tirando a foto com o Nicolas. Por que eu coloquei isso aqui? Porque essa geração mais nova está tendo referenciais de excelência. Referenciais, é isso que nós precisamos acreditar. Uma juventude que se levanta com garra, com determinação, com princípios cristãos, que não negocia a sua fé. 2 meninos, né? Porque o Nicolas também, irmãos, parece que eu falei que ele tem 30 e poucos anos. Alguém me corrigiu, eu falo: não, pastor, não é isso não, ele está na casa dos 20 ainda. Eu falei: pelo amor de Deus. 2 meninos, né? O menino mais novo ali, o João Lucas, com essa atitude, poxa, ele é o meu referencial. Tá até brincando aqui hoje de manhã. Eu falei assim: na minha época, eu queria tirar foto, era com Titãs, com Renato Russo, Plebe Rude, com essa galera do mal. E graças ao Senhor ele me resgatou. E hoje esses meninos aí, olha, estão buscando referenciais de excelência. Pode dar um aplauso mais forte ainda ao Senhor? Que bênção, que bênção, que bênção, que bênção, né? Coisa boa, a nossa comunidade se levantando com essas crianças. E aqui um retrato da nossa esperança. É possível, irmãos, é possível. Sabe, é possível nos lugares mais tenebrosos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o Brasil hoje está perigoso. Está perigoso, o Brasil hoje está perigoso. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas o que eu quero aqui com a figura, né, do André Mendonça? Dizer para nós, para mim e para você, é possível. Sabe, esse menino, ele cresceu nos caminhos do Senhor. Hoje ele é pastor, irmãos. A gente pensa que ele é só um juiz do Supremo. Não, ele é pastor, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Um reverendo ali. Dá palavras tremendas. Uma das palavras que eu estava assistindo dele, ele falou sobre tentação. Tem o short, né? Tem um short na internet, mas eu peguei a palavra no completo. E aí uma das frases que ele usa é aquilo lá: cuidado, nosso coração pode desejar o que Deus não deseja nos dar. Então são vidas que estão andando nos caminhos do Senhor, que recebem um chamado. Eu não sei se você já ouviu a palavra que ele fala do chamado dele, o chamado que Deus deu a ele. E a palavra profética que foi liberada para ele: olha, Deus te colocará em lugares altos.
E ali Deus vai usar você para mudar as estruturas das leis da nossa nação. Então assim, sabe, eu quero desafiar você a não perder a sua esperança. Quando nós começamos a falar, hoje pela manhã, nós falamos aí, olha, de 1 Coríntios capítulo 1, 26 e 31. Nós não tivemos a oportunidade de compartilhar essa palavra semana passada. O texto diz assim: irmãos, reparem na vossa vocação, no chamado de vocês. Presta atenção para vocês verem. Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Passando aqui para frente, os próximos versículos. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Com qual propósito? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus a nossa sabedoria, a nossa justiça, a nossa santificação, a nossa redenção. Tudo, toda a nossa riqueza está em Cristo Jesus. Para quê? Com qual propósito? Para que, como está escrito, se alguém tem que se gloriar de alguma coisa, glorie-se nisso, em conhecer o Senhor. Glorie-se no Senhor. Então, o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção aqui sobre isso. Ele está falando assim: presta atenção no chamado de vocês. Infelizmente no nosso meio, repara na vossa vocação, preste atenção, não existem muitos sábios, não existem muitos poderosos, e não existem muitos nobres, de nobres nascimento. Vamos prestar atenção entre nós aqui mesmo. Quantos aqui, você quer ver? Pode ser que 1, 2 ou 3 se levante a mão. Quantos aqui são PhD, são doutores em alguma área do conhecimento? Pode levantar a mão. Você que é um doutor, sem problema, uma pessoa. Olha só, quem mais? Quantos doutores mais nós temos aqui? Então você veja bem. Olha, numa reunião aqui, quase 200 pessoas, uma pessoa levantou a mão. Sabe, eu creio que Deus pode mudar essa realidade. Eu creio que os próximos doutores da nação brasileira podem estar aqui adorando o Senhor, levantando as suas mãos e bendizendo o nosso Deus, o Rei dos céus e da terra. Você crê comigo? Mas o apóstolo Paulo está dizendo, olha, infelizmente não é essa a realidade. Onde estão os filósofos? Onde estão os poderosos? Onde estão os poderosos? Onde estão aqueles que têm o poder nas mãos? Poxa, você sabe, esse é um ano de eleição. Daqui a pouco nós teremos aqui no nosso meio os candidatos. O que nós teremos esse ano? É deputado, né? Nós teremos aqui os candidatos a deputado. Se nós fôssemos uma cidade maior, quem sabe nós teríamos aqui os candidatos a governador, os candidatos a senado. Quem sabe nós teríamos aqui os candidatos a deputado, não só estadual, mas federal. Mas presta atenção, nos anos de eleição eles aparecem. E depois, irmão? Vamos lá, quantos deputados estão aqui? Pode levantar a mão. Nós queremos prestigiar, inclusive honrar você que é uma autoridade nossa, uma autoridade do povo. Quantos deputados nós temos aqui hoje? Vamos lá, pode levantar a mão. Quantos deputados? Senadores. Quantos senadores? Tem algum governador dos 27 estados do Brasil aqui conosco hoje? Poxa vida, talvez você vá em milhares de igrejas no Brasil e eles não estão presentes ali. Raros, pode ser que algum outro esteja presente, mas raros. Onde estão os poderosos? Onde estão os de nobre nascimento? Onde estão os de nobre nascimento? Onde estão os unicórnios da nossa nação? Aqueles que detêm o poder financeiro da nossa nação. Onde eles estão? Cadê esse povo? Será que Deus tem em birra desse povo? Não quer chamar esse povo? Poxa, certamente não é essa a verdade. O problema é que Deus, quando chama um sábio, chama um poderoso, chama um nobre, eles estão ocupados demais. Eles são sábios demais para andar com gente simples. Eles são poderosos demais para andar com gente do dia a dia. Então, eu queria refletir com você sobre isso. Onde estão os sábios segundo a carne? Segundo Tiago, a sabedoria desse mundo é terrena, ela é animal e quer mais, irmãos? Ela é diabólica. Não confie na sabedoria desse mundo. Quanto mais sábio você fica nesse mundo, mais você se afasta de Deus. A sabedoria traz arrogância. Ela desdenha das pessoas. Essa não é a sabedoria que vem de Deus. Essa não é a sabedoria que vem do alto.
coisa mais linda que existe é aquela pessoa assim, olha, crânio e simples, humilde, que conversa com você tranquilamente, de boa, e que não deixa você envergonhado nas situações. Poxa, isso é raro, isso é raro. Quanto mais uma pessoa conhece sobre o conhecimento das coisas desse mundo, mais ela se ensoberbece. Eu falei hoje pela manhã sobre filhos que cursam a universidade e que quando voltam para casa desdenham dos seus pais, que às vezes foram agricultores, às vezes tiveram só primário. Hoje em dia não é primário, é fundamental, né? Tiveram só o fundamental, o ensino fundamental. Eles não cresceram no conhecimento. E os filhos, ao invés de prestigiar o suor dos pais, desdenham, porque é essa sabedoria que vem do mundo. A Bíblia diz que essa sabedoria para Deus ela é loucura, e é mais, ela incha e não edifica o homem. Os poderosos desse mundo, eles se acham semideuses, são intocáveis, insubmissos, arrogantes. Exemplo da loucura dos poderosos, eu coloquei algumas aqui, olha só. Nabucodonosor, irmãos, ele se tornou tão poderoso que ele disse assim, ninguém pode me derrubar. Naquele momento ele se transformou como se um bicho, um animal. Ele perdeu toda a razão dele e foi comer grama, capim. Nabucodonosor perdeu toda a sua consciência. Belsazar, ele zombou de Deus, ele falou assim, olha, nós conquistamos Jerusalém, conquistamos o templo de Deus, traz para cá as taças que estavam no templo de Deus, que nós vamos derramar bebida, nós vamos beber, tragam as prostitutas, tragam as mulheres, que nós vamos cometer orgia diante desse Deus terrível aí de Israel, de Jerusalém, que nós conquistamos, nós somos maiores do que ele. E naquele momento uma mão apareceu, escreveu na parede assim, ó, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Era uma palavra persa, era algo que eles poderiam conhecer, poderia ser traduzido, mas eles estavam tão apavorados que ninguém entendia o que estava ali escrito. Chamaram Daniel. Daniel, o que está escrito aí? Você foi colocado na balança, você foi pesado por Deus, você foi achado em falta. O seu reino vai passar, porque ao invés de glorificar o Senhor dos céus e da terra, você blasfemou na presença dele. Irmãos, naquele momento os persas tomaram o poder dos babilônicos. Eu pergunto para você, quem perdeu a cabeça? Nós falamos que João Batista perdeu a cabeça. Será que foi João Batista que perdeu a cabeça, irmãos? Será que não foi Herodes que perdeu a cabeça? Quantas pessoas, por causa da arrogância do poder, têm perdido a cabeça? João Batista pode ter perdido a cabeça física, mas a sua mente espiritual, o seu coração permaneceram em Deus. A sua integridade estava diante do Senhor. Ele não se corrompeu, ele não se dobrou. Pilatos, diante de Jesus, poderia inocentá-lo. Ele tinha um poder para isso. Ele tinha um poder, o poder estava nas mãos dele. Sabe o que ele fez com o poder das mãos dele? Ele foi lá numa bacia e lavou as mãos para não se comprometer. Porque é assim que acontece com os poderosos desse mundo. E os nobres? Onde estão os nobres? Onde estão os afortunados? Cadê eles? Onde eles estão? Será que nós fizermos aqui, né, uma média do nosso PIB aqui, PIB interno da comunidade evangélica El Shaddai? Quanto será esse PIB? Quanto nós teremos aqui de PIB na nossa comunidade? Onde estão os milionários, os bilionários, os unicórnios desse Brasil? Onde eles estão? Certamente não estão no nosso meio, porque eles não conhecem a dificuldade da vida, não aprendendo a valorizar gente, só coisas. Eu não estou falando de gente que trabalhou e venceu na vida, não. Estou falando dos que nasceram em berço de ouro. São arrogantes, desprezam as pessoas, repudiam a humildade. Quando você fala de humildade para eles, eles falam que é sinal de fraqueza. Então, os nobres, irmãos, eles não derramam lágrimas quando Deus os confronta, porque isso pode estragar a maquiagem. Eles não se ajoelham porque pode estragar o terno deles. E também eles não frequentam lugares como esse, porque pode estragar a sua reputação. Vai que alguém da mídia tira uma foto deles, eles estão aqui no nosso meio chorando, levantando as mãos. Eles não querem correr esse risco. Vai que isso aparece na internet, pelo amor de Deus. Prostrar-se ao chão, nem pensar. E aí o que Deus faz, gente?
O que Deus faz? Deus aposta no oposto, porque Deus está chamando. A voz dele ecoa por toda a terra. E os nobres, os poderosos, os sábios não respondem. Então, quem Deus aposta? Ele aposta no oposto. Deus escolhe as classes que eu e você nunca imaginaríamos, os improváveis. Quem que ele escolhe? Primeiro, os loucos para envergonhar os sábios. Os loucos para envergonhar os sábios. Então prenderam Pedro e João. Eles faziam parte do Supremo Concílio de Jerusalém, chamado de Sinédrio. Cabeças pensantes, intelectuais, pessoas que conheciam tudo sobre a palavra de Deus. Recolheram Pedro e João e começaram a questioná-los sobre o que eles estavam fazendo, pregando sobre Jesus. E falaram para eles: vocês estão proibidos de pregar a Cristo Jesus, porque vocês estão manchando a nossa reputação, em outras palavras. Eles disseram assim: não podemos. Como não podemos? Nós podemos matar vocês. Disseram: olha, infelizmente é um risco que nós vamos ter que correr, porque nós não podemos parar de pregar aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos. E deixa eu falar uma coisa para vocês: convém obedecer a Deus do que aos homens. E ele respondeu com autoridade, com intrepidez. A Bíblia diz assim: olha, como pode esse homem que é indouto e iletrado responder dessa forma? Certamente os seus dias foram passados ao lado de Jesus. Deus está escolhendo coisas loucas desse mundo para envergonhar aqueles que pensam ser sábios. Deus está escolhendo aqueles que são fracos nesse mundo para envergonhar aqueles que são poderosos. Dei o exemplo aqui de Davi. Aquele menino sai de trás das malhadas e vê um gigante afrontando a nação. Ele não era só fraco, ele era louco também, né? Davi era um louco de Jesus. E vira para o rei e fala assim: eu vou matar esse gigante, ele está blasfemando o meu Deus, não pode. E o rei falou assim: você é um menino, como é que você vai fazer isso? O Senhor vai comigo, Deus vai à minha frente. Quero dizer para você, a maior nobreza nesse mundo é o Senhor estar à nossa frente, é o Senhor nos conduzir, Ele ser o nosso pastor. Foi isso que ele escreveu no Salmo 23: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E mesmo que eu atravesse o vale da sombra da morte, eu não vou temer, Ele está comigo. Quantos aqui tem a presença do Senhor na sua vida? Dá um aplauso bem forte a Ele nessa noite, porque Ele é digno. Davi não temeu, não porque ele era forte, ele era fraco, não porque ele tinha sabedoria, ele era um louco, mas ele tinha a presença de Deus sobre ele. E Deus vai escolher também os humildes, aquelas pessoas simples, para envergonhar aquelas que pensam ser alguma coisa. Irmãos, tem arrogância demais nesse mundo. Tem arrogância demais. Tem pessoas que nem olham para você, e quando olham, olham de cima para baixo. E infelizmente essa arrogância, ela tem contaminado pessoas que nem têm recurso financeiro, mas pensam ser alguma coisa. E Deus aposta nos humildes. E Jesus ensina a humildade. Ele próprio é humilde. Ele diz: aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. Ele poderia pedir um cavalo, os melhores cavalos daquela época, para entrar em Jerusalém. Ele falou assim: vai lá e pega um jumento. Foi entrar no jumento. Ele não tinha problema de dormir no chão, ainda que Deus preparava os melhores lugares para ele. Mas ele não tinha problema nenhum. Onde que nós vamos dormir? No chão, é no chão. O Deus que criou os céus e a terra é um Deus humilde. E Ele quer ensinar humildade, a minha vida e a sua vida. Quero falar um pouquinho sobre os loucos. Por que os loucos vão envergonhar os fortes? Então nós vamos pegar o exemplo aqui de Saulo. Saulo era um intelectual. E um dia Deus fez ele cair do cavalo. Porque ele pegou toda a intelectualidade dele, revestiu-se de poder. Ele juntou duas coisas. Ele era um homem sábio, ele participava do Sinédrio, ele tinha todo o conhecimento das Escrituras, ele foi instruído aos pés de Gamaliel. E agora ele consegue cartas das autoridades, dos poderes de Jerusalém, para perseguir a igreja. E naquele instante, na viagem que vai para Damasco, para perseguir os cristãos, Deus o faz cair do cavalo. Quando ele cai do cavalo, ele vê uma luz, ele fala: quem é o Senhor? Ele diz: eu sou Jesus,
que você está perseguindo. Paulo, poxa vida, o coração dele se estraçalha. A Bíblia diz que ele ficou cego, teve que ser guiado pelas pessoas para entrar na cidade. Ele chora e jejua durante 3 dias. E Deus levanta um homem chamado Ananias e fala para ele assim: sabe, Paulo, ontem você perseguiu a igreja, agora Deus vai te usar para que você pregue aos nobres desse mundo, para que você pregue aos poderosos desse mundo. Deus vai usar você. Deus quebrou sua arrogância para usar a sua vida. Um dia, o apóstolo Paulo estava diante de um dos reis mais poderosos daquela época. Um governador e um rei. O rei Agripa e o governador Festo. Ele estava diante das autoridades mais importantes da sua época. Chamaram ele estava aprisionado para defender a sua tese, o seu argumento, para ser liberto daquela prisão. E ele poderia ter preparado um discurso extraordinário. Ele tem sabedoria para isso. Ele tem entendimento. Ele tem articulação com as palavras. Ele é bom na articulação com as palavras. Sabe o que o apóstolo Paulo foi falar para aqueles homens, irmãos? Ele falou assim: o rei Agripa, governador Festo, eu estou aqui aprisionado porque eu estou defendendo a minha fé. Jesus apareceu para mim e eu caí do cavalo. Olha o que ele está contando para aqueles homens. Jesus apareceu para mim e eu caí do cavalo, eu perdi a visão. E a partir daquele momento, eu estou servindo a Ele, em cadeias, em prisões. Eu estou servindo ao meu Deus, porque Ele é o Senhor dos céus e da terra. E tem mais, os homens o mataram, mas Ele ressuscitou o 3º dia. Está vivo, assentado à destra de Deus Pai. Um dia há de julgar os vivos e os mortos. Se eu fosse vocês, eu arrependia. Eu me arrependia, entregava a minha vida para Jesus hoje. Irmãos, eles se levantaram da cadeira e falaram assim: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Você está louco. Você está louco. Ele disse assim: não estou louco. Eu estou na minha plena sanidade mental. O que eu mais desejo é que vocês experimentem. Apesar das minhas prisões, eu sou o homem mais livre que existe nessa terra. Quantos tem Jesus no coração? Diga: eu sou livre. Dá mais um aplauso a Ele. Ele é o nosso Deus, nosso Rei. Benção, irmãos. Benção. Deus pega aquele apóstolo Paulo e quebra ele. Eu falei pela manhã. Ele escreve as suas cartas. Ele diz assim: olha, eu sou o menor dos apóstolos. Poxa vida, ele era um apóstolo extraordinário, mas ele escreve: eu sou o menor dos apóstolos. Eu nem devia ser chamado de apóstolo, mas foi Deus que me escolheu para ser um apóstolo, porque eu persegui a igreja. Nem deveria ter sido chamado, mas eu tenho certeza, eu sou o menor dos apóstolos. Mais para frente ele diz assim: não, eu sou o menor dos santos, de todos os crentes do Senhor Jesus, eu sou o menor deles. E no final da sua vida ele escreve para Timóteo, diz assim: Timóteo, eu sou o maior. Timóteo, acostumado, ouvindo Paulo falando que ele era o menor, falou assim: como assim, Paulo, você é o maior? Ele falou assim: eu sou o maior dos pecadores. Não tem pecador maior do que eu, Timóteo. Eu sou o maior dos pecadores. E isso doía no coração dele. Ele falava assim para Timóteo: porque eu persegui a noiva de Cristo, eu persegui a igreja de Deus. Sabe, irmãos, ele foi um perseguidor da igreja, mas teve chance porque ele se arrependeu. Eu fico pensando nas pessoas que falam mal da igreja, as pessoas que se levantam contra o corpo de Cristo, as pessoas que causam intriga umas às outras. O que Deus não fará com essas pessoas? E o apóstolo Paulo, quebrantado, dizia assim: poxa vida, Deus me deu uma outra chance. Eu vou pregar o nome dele nos 4 cantos da terra. Os fracos para envergonhar os fortes. Eu dei alguns exemplos aqui, irmãos. Pelo que sinto prazer, o apóstolo Paulo diz: nas minhas fraquezas, nas injúrias que eu recebo, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por quê? Porque quando estou fraco, é aí que eu sou forte. Não tenha medo das tribulações e lutas que você tem passado, porque no momento da sua maior fragilidade, Deus te faz forte. Deus te faz forte. Não tenha medo da vida, de enfrentar a vida. O Senhor é contigo, e o Senhor, na sua fraqueza, te faz forte. Quero terminando falando aqui sobre os humildes em relação aos nobres. Deus está chamando os humildes, e infelizmente, porque os nobres não têm respondido a esse chamado. A Bíblia diz o seguinte: nem todas as pessoas que são humilhadas são humildes, e nem todas as pessoas humildes, mas porém todas as pessoas humildes, elas vão passar por humilhação. Olha o que diz: a sabedoria precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. Então, se nós queremos permanecer de pé, nós precisamos conservar a humildade no nosso coração.
todos nós vamos ser humilhados na vida. Mas a Bíblia diz que os humilhados, eles serão exaltados. Então não se defenda. Não seja arrogante contra as pessoas. Não pague na mesma moeda. Deixa o Senhor te defender. Deixa Ele se levantar forte na sua vida. Deus está levantando a minha vida e a sua vida nesses dias, para que nós possamos envergonhar aqueles que pensam ser alguma coisa. Alguns exemplos disso: Jacó perante Esaú. Jacó se prostra 7 vezes diante do seu irmão. O seu irmão é poderoso. E ele diz: meu irmão, eu errei com você, me perdoa. E através do pedido de perdão, ele quebrou o coração do seu irmão. José perante os seus irmãos tem todo o poder. Ele podia matar os seus irmãos que o traíram. E ele diz: eu sou José, o irmão de vocês, vem cá me dar um abraço. Irmãos, poderosos não são aqueles que têm poder. Poderosos são aqueles que transformam o poder em edificação, vida, cura, graça, restauração. E Deus quer derramar isso sobre a sua vida. Por isso o Espírito Santo quer encher você de poder. Você recebe? Os demônios vão bater em retirada. Os demônios vão bater em retirada. Deus te dará autoridade como a de José. Não para destruir o seu semelhante, mas para engrandecer o nome do seu Deus. Daniel, seus amigos, homens sábios, mas que não abriram mão da sua fé, continuaram humildes. O rei decretou algo, falou assim: ó, ninguém pode pedir nada, nenhum Deus, a não ser para mim. Eu sou aquele que vai resolver todos os problemas. Arrogância, prepotência. E Daniel entra no seu quarto e dobra o seu joelho. Ele é o primeiro ministro da nação, mas ele não tem vergonha de dobrar o seu joelho e abrir as suas janelas, porque ele não tem vergonha de mostrar a sua fé. E naquele momento eles pegam ele e dizem assim: você não pediu, você não dobrou os seus joelhos diante do rei. Lançaram ele na cova dos leões. A Bíblia diz que ele ficou ali com os leões, passou ali aquela noite toda. O rei desesperado gritou no outro dia: Daniel, você está vivo? Estou aqui, meu rei. Estou aqui porque o meu Deus fechou a boca dos leões. Conserve a sua humildade, e as bocas dos leões serão fechadas. Só você que crê, dá mais um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Conserva aí, conserva aí. Conserva aí a sua humildade, conserva aí a sua humildade. Diz a Bíblia que Mordecai, essas duas palavras, Mardoqueu, Mordecai, ele era um judeu que estava na Pérsia, e Amã era o primeiro ministro daquela nação. E ele exigia que as pessoas se prostrassem diante dele, e Mardoqueu não se prostrava diante dele, só se prostrava diante do Senhor. E Amã então falou assim: eu vou destruir não só você, mas todo o seu povo. A Bíblia diz que ele trocou as suas vestes por vestes de linho, saco de linho, e ele se dobrou diante do Senhor, e se cobriu de cinza, de poeira e de cinza. Isso era uma expressão de humilhação. Por quê? Porque ele estava dizendo com aquilo: eu nasci no pó e ao pó voltarei. Eu não sou nada, eu não mereço nada. E naquele instante então Amã, com aquela fúria toda, falou: vou destruir não só Mardoqueu, Mordecai, mas vou destruir todos os judeus. E numa noite, o rei, o imperador da Pérsia, ele tem um sonho. E nesse sonho, aliás, ele não tem um sonho, ele perde o sono. Ele perde o sono. E nesse perder o sono, ele chama os escribas do seu reino. Ele diz assim: contem para mim histórias, vamos ver se eu consigo dormir. E numa das histórias do reino, está lá que Mardoqueu, Mordecai, tinha livrado ele da morte. Ele nem sabia disso, porque ele entregou um plano de assassinato contra o imperador. E ele olhou aquilo lá e falou assim: mas quem que é esse homem? Quem que é Mordecai? Quem que é esse homem? Ele falou assim: olha, ele está no reino aí, ele serve o reino, ele é uma das pessoas aí que faz parte do império, mas inclusive esses dias ele passa lá fora, ele está humilhado. Está aí, é um homem. Mas o que fizemos por esse homem? O que nós fizemos de bom para... Não fizemos nada. Aqui nos relatos aqui, que recompensa que nós temos dinheiro para esse homem? Não. Fizemos alguma coisa? Não. Gente, esse homem precisa ser honrado. E aí o rei acorda de manhãzinha, né? E lá vem o Amã. E o Amã chega, o primeiro a chegar diante do rei, e o rei fala assim: Amã, me responde uma coisa aqui. O que você acha que nós deveríamos fazer para honrar uma pessoa diante de toda a nação? O que você acha que nós deveríamos fazer para esse homem ser honrado, assim, olha, exaltado, nós prestigiarmos esse homem, um homem digno, Amã, um homem digno, um homem precisa ser, e ele no coração dele, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? No coração dele ele dizia assim: o rei quer me honrar, o rei quer me honrar.
Irmãos, nós precisamos nos destituir de toda pretensão nessa vida, amém? Diga comigo assim: o que vier é lucro. Então, irmãos, o que vier é lucro, porque o que Jesus fez por nós já está de bom tamanho. E Amã falou assim: não, o rei quer me prestigiar. E aí ele começou a projetar algo assim que seria extraordinário. Ele falou assim: rei, para um homem que o rei quer homenagear, faça o seguinte: coloca sobre ele a coroa real, só aquele dia, puxa vida, que come arrogante. Coloca nele a coroa, coloca nele o manto real. Faz o seguinte: pega o melhor cavalo do rei, põe ele montado nesse cavalo, coloca o cetro na mão desse homem e pede para uma das pessoas mais importantes do reino guiar o cavalo pelas ruas, dizendo assim: assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. É desse jeito que se faz. O rei falou: mas que ideia extraordinária, mano. Você assim fará com quem? Com Mordecai. É isso que você fará com Mordecai, porque aquele que se humilhar será exaltado, mas o que se exaltar será humilhado. Esse é o nosso Deus. Continua firme na sua humildade e Deus vai te honrar. Jesus perante Pilatos falou: tem autoridade para te libertar, você não vai se defender? Jesus vira para ele e fala assim: nenhuma autoridade você teria se o meu pai não tivesse te dado. Mas eu digo uma coisa para você: aquele que me entregou a você tem maior pecado que você. E naquele instante, Jesus fecha novamente os seus lábios, como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Ele morre pela minha vida e a sua vida. Ele não se defende, ele não abre a boca na sua defesa, mas aquele que foi humilhado, Deus o exaltou, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Com qual propósito Deus faz isso? Para arrancar do meio do seu coração, nos vacinar contra essa praga do inferno, que é a vanglória, a autoexaltação. O objetivo de Deus em apostar no oposto é quebrar na minha vida, na sua vida, toda a arrogância do nosso coração, a fim de que tenhamos o coração dele, que é um coração humilde, aprender com ele, que é manso e humilde de coração, para que toda glória seja dada ao Senhor. Toda glória seja dada ao Senhor. Glória é algo que não se brinca. Você sabe que Herodes, depois daquele acontecimento, ele se levantou diante de um discurso, pregou tão bonito que os homens falavam assim: isso é voz de Deus, não é voz dos homens. Naquele instante, não tem problema o elogio dos homens. A Bíblia diz que ele se enalteceu com aquilo. Ele recebeu a glória para si. E a palavra do Senhor diz que naquele momento ele foi comido de bichos. Que o Senhor nos livre de toda arrogância, que o Senhor nos livre de toda prepotência, que o Senhor nos dê um coração humilde e quebrantado. Você quer isso nessa noite? Em nome do Senhor Jesus, que Deus faça isso na minha vida e na sua vida. Com qual propósito, pastor Carlinhos? Para que toda glória seja dele. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem é sábio como ele? Quem foi o seu conselheiro? Quem jamais deu um conselho para Deus? Quem primeiro deu para Deus alguma coisa para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele, são quantas coisas, irmãos? São todas as coisas. A ele, pois, o quê? A glória. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero terminar essa palavra. Eu passei esse vídeo pela manhã. Quero passar esse vídeo agora, que é o vídeo da Débora, explicando um pouquinho o trabalho dela, por que ela chegou a ser premiada. Primeiro, como um trabalho educacional. Ela foi premiada mais ou menos uns 6 anos atrás, 2020, 2021, se eu não estou enganado, ou até um pouco antes, 2019. Ela foi premiada como trabalho educacional mais relevante, um dos trabalhos educacionais mais relevantes. Não foi o primeiro não, foi um dos trabalhos educacionais mais relevantes. Mas esse ano agora, 2026, a maior influenciadora na educação no mundo inteiro é a nossa brasileira. Vamos contar um pouquinho da história dela. Eu passei para o pessoal da projeção aí o vídeo, e aí vamos ouvir a história dela e a gente vai fazer uma oração aqui. Vamos lá. Eu não sei se primeiro tem que desligar aqui, né? Para vocês liberarem aqui o data show e vocês projetarem aí.
Eu mandei aí o pessoal do informativo aí, as informações aí do vídeo dela. Passa para nós. Pessoal, os diáconos, tiram aqui para mim, por favor. Me ajudem aqui, por favor. Vamos ver esse vídeo. Ele está... A legenda é em inglês, porque ele foi passado lá na Europa, onde ela recebeu o prêmio. Esse vídeo foi passado lá, contando a história dela. Por isso que a legenda está em inglês. Mas o áudio está muito bom. Vamos ver se dá para ouvir direitinho. O pessoal do louvor pode subir também. Para eles da proposta de trabalho, eles não tinham consciência. Professora, robótica. Robótica é para um aluno de escola particular. A gente não tem essa capacidade de aprender. Isso me doeu muito. Você ouvir do seu aluno que ele não se acha capaz de aprender algo. Na minha cabeça assim, essas crianças não vão só aprender a robótica, eles precisavam aprender a interagir com a comunidade. Mudar a vida dessas crianças, transformar a vida dessas crianças, é a minha luta. É a minha luta na educação. Agora é o momento que nós vamos sair juntos, tá? Pronto? O que eu tentei fazer foi jogar um problema para eles. O problema existe, é o lixo na comunidade. Como vocês vão resolver o lixo usando a robótica? Então, a gente está colhendo um pouco de reciclagem para a gente reaproveitar e trabalhar muito com robótica. Garrafa, pote, papelão. Eu falei, olha, com esses materiais que vocês têm, nós vamos fazer robótica. Ela traz oportunidades novas, ela traz outras ideias, ela abre os horizontes, ela amplia o mundo desses meninos e meninas. Ela mexe com ferro de solda, mexe com furadeira. Então, é um trabalho de criatividade, de inventividade, mas também de exercício do pensamento científico. E eles ficaram encantados. Primeiro com a possibilidade de criar um objeto. E eles se descobriram como criadores e como produtores, e não somente como usuários da tecnologia. Acho que é uma realidade pesada para mim, ver o tráfico. Eu disse que eu não queria isso para minha vida. A gente passa por dificuldades constantes, mais do que as outras pessoas, então, a gente se prepara para um psicológico, acho que um pouco maior, porque é uma luta muito grande. Eu acho que a aula dela tem alguma coisa que faz a gente confiar em nós mesmos. Então ela é uma professora maravilhosa, porque ela indica nós a fazer várias coisas diferentes. A robótica é uma coisa maravilhosa, onde a gente fica impressionado com o que a gente faz, que a gente tem capacidade de fazer e a gente tem capacidade de pensar também. Transformadora, a partir do momento que eles começaram a ver, eles realmente estavam impactando a comunidade. Eu me sinto honrada por eles terem acreditado na minha proposta. Não é essa situação de extrema pobreza que pode decidir a vida deles. A vida deles foi muito difícil até aqui, graças à educação, ela foi transformada. E feliz por fazer parte dessa caminhada com eles.
Isso para mim é ser professora deles. Então tá aí, Débora Garofalo, é gente que faz, é brasileira, você pode dar um aplauso ao Senhor por isso. Olha, é possível, é possível, é possível. Queria que você ficasse de pé nessa noite e abrisse o seu coração. É possível, é possível, é possível. Eu peguei o Instagram dela e mandei uma mensagem para ela, parabenizando o trabalho dela e dizendo para ela assim: o que você faz, exatamente o que Deus fez conosco há 2000 anos atrás. Eu contei isso pela manhã. Pastor Thomas, um pastor americano, num congresso em Brasília, uma vez ele disse o seguinte: olha, enquanto os nobres, os poderosos, os ricos, aqueles que são conhecedores e detentores, não só da ciência, mas do poder econômico, eles frequentam os palácios, eles frequentam as casas suntuosas, eles fazem as suas compras nos maiores centros comerciais do mundo. Deus decide fazer as suas compras no lixão da cidade. Deus vai até o lixão da cidade e investe naquilo que é desprezível para todas as pessoas. Deus vai no lixão e pega aquela pessoa que está ferida, machucada, desprezada, angustiada, e traz para perto dele. É isso que Jesus fez comigo e com você. E por isso o trabalho dessa mulher mexeu tanto comigo, porque foi exatamente o que Deus fez e continua fazendo até hoje. Ele aposta em você. Aonde ninguém viu esperança, Deus enxergou esperança. Na minha vida e na sua vida. Você é útil nas mãos de Deus. Ele pode não só transformar a sua vida, mas através da sua vida transformar muitas outras vidas. E tinha um pescador que estava pescando a noite toda e não apanhou nada. Simão, Jesus fala para ele: me empresta seu barco. Ele prestou. E o Simão está guardando as redes porque não apanhou nada. E Jesus ensina a multidão, e aquele ensinamento entra no coração de Pedro. Poxa, esse homem fala palavras tremendas. Aquele coração que estava desesperado começou a se encher de fé. E terminada aquela ministração, Jesus vira para ele e diz assim: Simão, pega as tuas redes de novo, lança lá no mar novamente, faz isso. Ele falou: Senhor, mas mestre, eu quero dizer uma coisa para o seu, como se diz, o mar não está para peixe, eu pesquei a noite toda. Mas ele para e pensa assim: mas a tua palavra, sabe, o Senhor está chamando a minha vida e a sua vida. A palavra está sendo liberada nessa noite. E ele pega as redes dele, coloca no barco e vai ao largo. E quando ele lança as redes, dezenas, centenas de peixes surgem naquela rede. Quem sustenta a sua vida não é a sua força. Quem sustenta a minha vida e a sua vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Esse homem ia voltar para casa desistido. Esse homem ia voltar para casa preocupado: como é que eu vou pagar minhas contas? Até que ele escuta a voz do Senhor. Ele chega em terra e ele diz assim: Jesus, fica longe de mim, o Senhor não me conhece, eu faço parte do lixão da cidade, faço parte do lixão, sou pecador, eu estou vendo que o Senhor é um homem santo, fica longe de mim. E Jesus falou: vem para cá, me dá um abraço aqui. A partir de hoje você vai pescar um outro tipo de peixe. Vou te ensinar a pescar vidas. Vidas. Sabe, o Senhor está chamando você nessa noite. Ele tem um propósito na sua vida. E Ele quer que você esteja do lado dele. Você pode colocar a mão no seu coração. Vamos cantar uma canção. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Em nome de Jesus. Deixa a unção de Deus ser derramada sobre a sua vida. Oh, Espírito, 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 Espírito. Deus de poder, Deus de unção, Deus de poder. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh,
Porque o que é importante, irmãos? Porque importa que ele cresça. Fala para ele nessa noite. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Diz para ele, diz. Nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. Fala para ele. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Diga pro Senhor. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. A minha vida. Nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. Eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Ele é para nós, dono dos meus dias. É Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá. Soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. Dono dos meus dias, é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Dia o Senhor entrou numa meágua, uma meágua alugada, não era nem da família, era alugada, uma meágua alugada. Ela não era pintada, ela era caiada. Você esbarrava assim o braço, saía aquela tinta, né, no braço. Ela era caiada. Ela tinha só 2 quartos. Um dos quartos era dos pais desse menino, e outro quarto ele tinha que dormir junto com as suas irmãs. Esse menino, ele tinha pensamentos suicidas, porque quando chegava sexta-feira, ele juntava com a turminha dele e eles matavam a aula. Estudava aqui no Polivalente, e eles faziam um complô de não ter aula. Eles juntavam uma graninha, compravam bebida, faziam as batidas, e era a noite toda pauleira, sábado também pauleira. Mas quando chegava o domingo,
que ele pensava no trabalho que ele ia ter na segunda-feira, durante toda a semana. Ele olhava para um lado e para o outro e ele falava assim: a vida é isso, eu não quero viver. E ele ia para o fundo dessa minha água e ficava refletindo sobre isso. Poxa, se a vida é só isso, eu não quero viver. Até um dia que uma das colegas dele, chamada Débora, ela entra na sala com uma Bíblia debaixo do braço e ele pergunta, juntamente com um amigo dele, fala para ela assim: olha, o que é isso? Por que você traz essa Bíblia? E ela conta sobre a experiência dela de conhecer o melhor amigo dela, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E naquele instante, então, ela nos convida para a casa de Deus. Nós temos uma experiência maravilhosa com o Senhor. Esse menino sou eu, 17 anos de idade, eu tinha. E o Senhor me resgatou, porque Ele entrou no lixão da minha vida. E talvez nessa noite você tenha vivido conflitos, você tem passado momentos terríveis. Jesus está passeando aqui e quer colocar você no barco dele, mas Ele não pode fazer isso sem a sua permissão. Coloca a mão no coração junto comigo, fala assim: Senhor Jesus, a minha vida eu quero entregar nas tuas mãos. O que não presta, o Senhor pode transformar. Perdoa os meus pecados, entra no meu coração. Eu quero te confessar: Tu és o meu Deus, o meu Rei. Eu quero te servir todos os dias da minha vida. Se você crê nessa oração, dá um aplauso bem forte a Ele nessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado. Olha, continua com os olhos fechados. Eu quero orar só por você, fechando a reunião, que fez essa oração pela primeira vez e disse assim: Jesus, entra no meu coração. Talvez você veio convidado por alguém. Talvez, quem sabe, você estava até andando com Jesus e parou, e você está retornando para os caminhos dele. Quem sabe você até veio aqui na reunião algumas vezes, mas hoje você fez essa oração de coração. Só você que entregou o seu coração nessa noite para Jesus, que pediu para Ele tomar você para junto dele. Levanta suas mãos que eu quero orar por você. Deus te abençoe. Tem mais alguém? As outras pessoas podem permanecer com os olhos fechados. Tem mais alguém? Levante as suas mãos. Eu posso orar com você? É possível? Orar com você que levantou as mãos? Eu não estou vendo aqui da frente. Olha, as outras pessoas que estão com os olhos fechados, eu quero fazer um outro desafio para você. Quero fazer um outro desafio para você. A terra clama para que se levantem filhos que possam transformar essa geração. O Senhor está dizendo para você, como disse para Isaías: quem que eu vou enviar? Como é que eles vão crer se não tem quem pregue? Você que aceita andar com Jesus nos lixões da vida, para ajudá-lo a resgatar vidas, vem cá para cá, vem para cá, vem cá para frente. Só você que quer ser um instrumento nas mãos de Deus. Você quer ser um Paulo da sua geração. Você quer ser um pescador de vidas nessa geração. Sai do seu lugar, vem para cá. Eu quero te desafiar nessa noite a responder. Às vezes você já respondeu, às vezes você é até um pastor, mas eu quero reacender no seu coração essa chama do chamado, a chama do chamado de Deus na sua vida. Vem para cá, chega mais pertinho de mim aqui. Deixa eu orar por você. Senhor, nós não somos tão capazes assim. Nós não somos tão capazes assim. Poxa vida, quiçá fôssemos bilionários e sustentaríamos missionários nos 4 cantos da terra. Quiçá fôssemos tão sábios para escrever livros a teu respeito, para tocar corações no mundo todo. Quiçá fôssemos tão poderosos que pudéssemos fazer algo pela nossa cidade, fazer algo pelo nosso estado, fazer algo pela nossa geração.
Mas o Senhor não tem aqui, olha, não estão aqui os presidentes da nossa nação, não estão aqui os senadores, está aqui gente simples. Se o Senhor pode fazer alguma coisa conosco, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Nós queremos dizer como Isaías: Senhor, eu não sei o que eu posso oferecer. Eu tenho limitações, eu tenho bloqueios, eu tenho loucuras, eu tenho esquisos, eu tenho temperamento assim às vezes difícil. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa através da minha vida, eis-me aqui. Só você que é grato a Ele, vem para cá. Você que é grato a Ele porque Ele fez algo na sua vida, vem para cá. Ele quer te usar, Ele quer fazer algo extraordinário na sua vida. Ele quer te chamar, Ele quer que você esteja do lado dEle, nos lixões da vida. E Ele vai dizer para você: pega aquele caquinho ali, vamos transformar ele em um vaso de honra na casa de Deus. Você vai abençoar a vida, você vai discipular vidas, você vai trazer vidas para a casa do Senhor. Queria que os pastores me ajudassem aqui na oração. Pai, nós queremos orar nesse final de reunião por esses que vieram aqui à frente. Nós queremos impor as nossas mãos e declarar sobre eles. Reacende essa chama do teu chamado na vida de cada um deles. Nós profetizamos aqui homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo. Homens e mulheres que vão ser usados pelo Senhor. Homens e mulheres curados, sarados pelo Senhor. Homens e mulheres que às vezes ontem pensavam até em tirar a própria vida, mas que hoje vão ser cheios do teu Espírito Santo, renovados, curados, sarados, transformados pelo Senhor. Nós queremos profetizar que daqui saem Pedros, daqui saem Paulos, daqui sai João, daqui sai Estevão, Felipe, daqui saem Madalenas, daqui saem Marias, cheios do teu Espírito Santo, cheios do teu Espírito Santo. Nós vamos limpar o inferno e vamos povoar o céu. Nós vamos tirar entulhos das mãos do inferno e vamos transformá-los em vasos de honra, para a honra e glória do Senhor. E se você recebe esse desafio, aplauda Ele bem forte nessa noite. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluia. Antes de você voltar para o seu lugar, dá um abraço nessa pessoa que está do teu lado. Fala para ela: conta comigo. Tamo junto aí, tamo junto, tamo junto. Deus te abençoe, te fortaleça, te sustente, te dê uma semana de vitória em nome de Jesus.